Olá, aqui é o professor Ney e hoje eu vou falar sobre custos com mão de obra direta. Mão de obra direta refere-se ao pessoal que trabalha diretamente no processo de transformação, desde que seja possível a identificação do tempo gasto em cada produto ou serviço. No vídeo de hoje, eu vou tentar esclarecer aos seguintes questionamentos. Qual a diferença entre a mão de obra direta e mão de obra indireta? A mão de obra é um custo fixo ou variável? O que deve integrar o custo da mão de obra direta? Como apropriar o custo com a mão de obra aos produtos ou serviços? A mão de obra direta ou indireta, ambas referem-se ao pessoal que trabalha na produção ou no serviço. Nós vamos classificar a mão de obra como mão de obra direta quando for possível a identificação do tempo gasto em cada produto ou serviço. Então, assim como todos os custos diretos, ele só vai ser um custo direto se eu conseguir fazer essa apropriação direta aos produtos. E para isso, no caso da mão de obra, eu tenho que saber o quanto tempo que eu gastei de mão de obra para a fabricação de cada produto. Por exemplo, se eu tenho um operário que ele manuseia um equipamento utilizado para fabricar apenas um produto. Nesse caso, eu consigo identificar de forma objetiva quanto tempo dessa mão de obra que eu gasto para produzir cada unidade, ou cada lote com 10 unidades, com 100 unidades. Mas essa medida ela é objetiva. Da mesma forma, na empresa prestadora de serviços, aquele funcionário que executa apenas uma ordem de serviço por vez, o valor gasto com esse funcionário também vai ser tratado como uma mão de obra direta, porque fica clara e objetiva a apropriação desse custo a cada ordem de serviço. Portanto, a mão de obra indireta ela acontece quando não é possível a identificação do tempo gasto na produção de cada produto ou na prestação do serviço. Sempre que não for possível essa apropriação de forma objetiva, nós vamos tratar esses gastos como mão de obra indireta. Como exemplo, se pode citar o caso em que o operário ele manuseia equipamentos que processam simultaneamente produtos diferentes. Nesse caso, eu não consigo identificar de forma objetiva quanto do tempo do operário que ele se dedicou à produção do produto A, do B ou do C. Um outro exemplo de mão de obra indireta é o salário de supervisores de produção ou de serviço. Os supervisores, eles estão ao mesmo tempo supervisionando a produção da empresa como um todo. Outro questionamento muito frequente é: a mão de obra, ela é um custo fixo ou variável? A mão de obra direta sempre vai ser um custo variável, pois só se considera como custo direto de mão de obra o tempo gasto em cada produto. Ou seja, para que a mão de obra seja considerada como um custo direto, mão de obra direta, eu tenho que conseguir calcular, por exemplo, para cada unidade produzida eu gasto 10 minutos. Então, para fabricar uma unidade, eu vou ter um custo com mão de obra direta referente a 10 minutos. Para produzir 2 unidades, o meu custo com mão de obra direta vai ser um custo referente a 20 minutos. Portanto, a mão de obra direta sempre vai ser um custo variável. Mesmo que o operário seja contratado por um valor fixo mensal, um salário fixo mensal, mesmo assim, o custo com mão de obra direta vai ser um custo variável, pois calcula-se o custo da hora desse funcionário e só será custo com mão de obra direta o valor do tempo gasto identificável a cada produto. A folha de pagamento pode ser, sim, um gasto fixo, mas o valor dessa folha de pagamento, que vai ser considerado como mão de obra direta, sempre vai variar em função do volume de produção. Bom, mas os operários eles não produzem 100% do tempo. É normal existir um tempo ocioso durante o processo produtivo. Tempo ocioso seja para dar alguma manutenção no maquinário, ou mesmo o tempo necessário para finalizar a produção de um lote de produtos, iniciar um novo lote na produção. Então, existe uma ociosidade que é normal no processo produtivo. Esse tempo ocioso normal, ele é tratado como mão de obra indireta. É muito comum acontecer na empresa paradas para manutenção em maquinários, por exemplo. Nesse caso, a mão de obra desses funcionários que estão parados
vai ser tratada como custo indireto. Geralmente, nessas paradas, esses funcionários eles acabam exercendo outras funções dentro da empresa, seja funções relacionadas à limpeza, à organização de estoques. Por isso mesmo, o valor desse tempo parado ele é tratado como um custo indireto, porque o empregado ele continua exercendo funções relacionadas à produção na empresa, por isso eu tenho que apropriar o valor dessa mão de obra como um custo indireto. No caso da ociosidade considerada como anormal, o valor dessa mão de obra ociosa vai ser tratada como uma perda do período. O que seria uma ociosidade anormal? No caso de greves, no caso de grandes paralisações, porque eu tive uma pane no sistema e fiquei muito tempo sem produzir. Então, essas perdas anormais, elas são tratadas como perdas do período, não vão influenciar nos custos de produção daquele período. O que deve compor o custo com a mão de obra direta? O que integra o valor de custo da mão de obra? Além do salário contratual, ou seja, além do valor que consta no contrato de trabalho dos funcionários, eu devo incluir no custo com mão de obra os encargos sociais e os encargos trabalhistas. Os encargos sociais são recolhimentos que a empresa faz para fundos públicos, e esses fundos públicos revertem esses recolhimentos com benefícios para os trabalhadores. No caso dos encargos trabalhistas, eu tenho valores que são repassados diretamente aos funcionários. Como encargos sociais, nós temos as contribuições para o INSS, Fundo de Garantia, Risco Ambiental do Trabalho, Salário Educação, as contribuições para o Sistema S, né, SESI, SENAI, SEBRAE, SENAR, SESC, SESCOP, ou contribuições para o INCRA. Eu não vou me ater tanto a esses percentuais, porque na prática eu tenho que verificar qual o perfil da empresa para identificar qual que é a taxa que ela precisa arrecadar. Os encargos trabalhistas são, portanto, benefícios que os trabalhadores conquistaram e esses benefícios eles são previstos em regulamentações. Então, os funcionários eles têm direito a receber pelas férias o adicional de 1/3 sobre as férias, 13º salário, repouso semanal remunerado, feriados e faltas abonadas, aviso prévio e indenização compensatória. Notem que alguns desses encargos eles são pagos só em algumas épocas específicas. Então, por exemplo, as férias e o adicional de 1/3, esses valores só são pagos quando os funcionários saem de férias. Ao mesmo tempo, o pagamento do 13º acontece geralmente ao final do ano. Então, como que eu devo alocar esses gastos aos custos de produção? Seria justo se eu considerasse os gastos com 13º apenas como um custo de produção dos produtos do mês de dezembro? Fazendo isso, eu acabaria onerando os custos de produção daqueles produtos de dezembro. Isso não seria justo porque, assim como as férias, o 13º também é um direito que é adquirido pelos funcionários ao longo do ano todo. Portanto, eu devo, de alguma forma, apropriar esses valores como um custo de produção ao longo de todo o ano. Nesse sentido, para apropriar o custo com mão de obra aos produtos ou serviços, nós vamos, primeiro, estimar o custo médio da hora, depois, apropriar esse custo médio para cada hora utilizada na produção, e ao final do ano, nós vamos ajustar o total que foi reconhecido como um custo de mão de obra e o valor que foi de fato pago de salários e encargos. Para o cálculo do custo da hora de mão de obra, nós vamos dividir o gasto total anual, somando salários mais encargos, pelo total de horas disponíveis no ano. Para exemplificar, nós vamos considerar um funcionário que foi contratado por um salário de R$10 por hora. Ele vai trabalhar no regime de 42 horas semanais, 6 dias por semana. Estima-se que, entre feriados e faltas, nós temos aqui 12 e 3, 15 dias de feriados e faltas no ano. Os encargos sociais somam um total de 36,8% sobre a folha de pagamento. E nesse caso, esse funcionário ele não vai requerer o abono pecuniário de férias. O que é esse abono pecuniário? A nossa legislação permite que, dos 30 dias de férias que todo funcionário tem direito, ele pode vender até 10 dias.
Então, esse abono pecuniário é essa venda de 10 dias das férias. No caso desse exemplo, esse funcionário ele vai gozar de 30 dias de férias. Para determinar, então, o custo da hora de mão de obra, nós vamos primeiro calcular o total de horas disponíveis no ano, e depois calcular o gasto total anual, somando o salário mais encargos. Considerando um ano com 365 dias, nós vamos descontar desse total de dias no ano aqueles dias que esse funcionário não vai estar disponível para a empresa. Começando pelas férias. Como esse funcionário não irá requerer o abono pecuniário, ele vai gozar de 30 dias de férias, que ele não vai estar disponível para a empresa. Além das férias, nós temos que descontar aqueles dias referentes ao repouso semanal remunerado, que ocorrem preferencialmente aos domingos, mas pode acontecer em outros dias da semana também. Como que nós vamos identificar a quantidade de dias do repouso semanal remunerado? Um ano tem 52 semanas, então nós temos 52 dias de repouso semanal remunerado. No entanto, quando nós descontamos os 30 dias de férias, nós já estamos incluindo, dentro desses 30 dias, pelo menos 4 dias na semana referentes ao repouso semanal remunerado. Por isso que nós descontamos 52 semanas, menos as 4 semanas que já estão contempladas nos 30 dias de férias. Portanto, nós vamos desconsiderar apenas 48 dias do repouso semanal remunerado. Além disso, eu tenho que descontar os dias referentes aos feriados e às faltas abonadas. No caso desse funcionário, então, ele está disponível para a empresa por 272 dias. Mas nós precisamos calcular a quantidade de horas disponíveis. Nós vamos multiplicar, então, a quantidade de dias disponíveis pela jornada diária. Como esse funcionário trabalha 42 horas semanais e 6 dias por semana, ele trabalha em média 7 horas por dia. A quantidade de dias disponíveis vezes a jornada de 7 horas, nós vamos ter 1.904 horas disponíveis desse funcionário. O próximo passo é calcular o gasto total anual desse funcionário, incluindo salário mais encargos. Começando com salários, como esse funcionário ele é horista, ele vai receber pelas horas trabalhadas. Durante um ano, ele vai trabalhar um total de 1.904 horas, vezes R$10, que é o valor do salário contratual. De salário, ele vai receber 19.040 ao longo do ano todo. Além do salário, durante os 30 dias que ele vai gozar de férias, ele também vai receber. Então, eu vou calcular de remuneração das férias 30 dias, vezes 7 horas, que é a sua jornada diária, vezes R$10, dando um total de R$2.100 de férias. Sobre o valor das férias, eu tenho que incluir também o adicional constitucional, que é um terço desse valor, totalizando R$700. No caso do horista, como ele recebe por hora, eu tenho que incluir na sua remuneração o valor das horas referentes ao repouso semanal remunerado. Nesse ano, esse funcionário ele vai ter direito a 48 dias de repouso semanal remunerado. Multiplicando isso pela sua jornada diária, vezes R$10, que é o salário contratual, de repouso semanal remunerado, esse funcionário ele vai receber 3.360. Os feriados e faltas abonadas totalizaram 15 dias em média nesse ano, vezes 7 horas, vezes R$10, 1.050 de remuneração referente a esses dias. Além disso, também é direito dos funcionários receber o 13º salário. No caso do horista, eu vou considerar salário de 30 dias. 30 dias vezes 7 horas, vezes R$10, ele vai receber 2.100 de 13º. Somando o salário mais os encargos trabalhistas, esse funcionário vai gerar de gasto para a empresa 28.350. Sobre esse valor, a empresa ela deve recolher 36,8 de encargos sociais, que deu, no caso, 10.432,80, totalizando um gasto anual de 38.782,80. Dividindo, portanto, esse gasto anual pelas 1.904 horas, o valor de custo da hora de mão de obra desse funcionário sai a R$ 20,37. Notem que esse funcionário ele foi contratado com um salário de R$ 10 a hora. Percebam, portanto, o quanto que os encargos sociais e trabalhistas acabam onerando os gastos da empresa. Bom, num segundo exemplo agora,
nós temos um funcionário que ele foi contratado por um salário de R$ 1.000 por mês. Nós temos agora um mensalista. O regime de trabalho é de 44 horas semanais, 6 dias por semana. Estima-se 12 feriados, os encargos sociais são de 36,8%, e esse funcionário ele vai requerer o abono pecuniário de férias, ou seja, ele vai vender 10 dias de férias. No primeiro passo, então, nós temos que identificar qual que é o total de horas disponíveis desse funcionário. Partindo de um ano com 365 dias, nós vamos descontar os dias de férias. No caso desse funcionário, como ele vai vender 10 dias, ele só vai gozar de 20 dias de férias. Vamos descontar também os dias do repouso semanal remunerado. No caso de abono pecuniário, como esse funcionário vai trabalhar durante 10 dias, que seriam as suas férias, nós vamos descontar apenas 3 dias do repouso semanal remunerado, que estão contempladas nos 20 dias de férias. Assim, nós teremos 49 dias de repouso semanal remunerado. Feriados e faltas, 12 dias, totalizamos 284 dias disponíveis. Para achar o total de horas disponíveis, nós vamos multiplicar essa quantidade de dias pela jornada diária. No caso desse funcionário, ele trabalha 44 horas, 6 dias por semana, dando uma média de 7,333 horas por dia. Multiplicando pelo total de dias, chegamos a um total de 2.082,7 horas disponíveis no ano. O cálculo do salário mais encargos no caso de funcionário mensalista é um pouco diferente. Como o contrato ele estabelece uma remuneração mensal, independente de quantos dias ou de quantas horas trabalhadas no mês, o valor do salário vai ser aquele valor contratado. Portanto, no caso desse funcionário, ele vai receber no ano 11 meses de salário mais 10 dias das férias que ele vai vender. Então, ele vai receber de salários 11 mais 1/3 de R$ 1.000, que totaliza 11.333,33. As férias vão ser só de 20 dias, ou seja, 2/3 de um mês. Então, de férias, ele vai receber só 2/3 de R$ 1.000. O adicional constitucional vai ser 1/3 sobre esse valor das férias, que deu 222,22. O 13º salário é o valor de um salário mensal R$ 1.000. Notem que no caso do mensalista, nós não precisamos incorporar nessa remuneração o valor nem dos feriados e faltas, nem do repouso semanal remunerado, porque no valor do salário contratual, nesse caso aqui em R$ 1.000, já estão contempladas as remunerações referentes a esses direitos dos funcionários. Somando, portanto, salários, férias, adicional constitucional, mais o 13º, nós temos um subtotal de R$ 13.222,22. Sobre esse valor, a empresa vai recolher de encargos sociais 36,8, que deu R$ 4.865,78. Somando com o subtotal anterior, nós temos R$ 18.088. Percebam que, ao vender 10 dias de férias, esse funcionário ele recebeu de salário 11 meses mais 10 dias. Portanto, ele já recebeu pelos 10 dias trabalhados durante as suas férias. No entanto, ele tem direito de receber por 30 dias de férias, ou seja, os 10 dias de férias que ele vendeu, nós vamos somar aqui ao final, que é o valor do abono pecuniário, que são os 10 dias ou 1/3 do salário de R$ 1.000, totalizando 333,33. E da mesma forma que o funcionário tem direito a 30 dias de férias, ele também tem direito ao adicional constitucional sobre os 30 dias. Por isso, nós temos que incluir também 1/3 sobre o abono pecuniário, totalizando R$ 111,11. Notem que o valor do abono pecuniário, bem como o do adicional constitucional sobre o abono, nós só vamos incluir depois de calcular os encargos sociais. Ou seja, os encargos sociais não incidem sobre esses dois valores. Assim, o gasto total anual com esse funcionário nessa empresa foi de R$ 18.532,44. Dessa forma, o custo da hora de mão de obra nós vamos pegar
o total do gasto anual com esse funcionário e vamos dividir pelo total de horas disponíveis nesse ano, chegando a um custo de R$ 8,90 por hora. Com esse exemplo, nós encerramos o vídeo de hoje e até a próxima!